Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Que bom que você está nos acompanhando nesse culto. Hoje estamos encerrando o ano de 2020. Quanta coisa aconteceu, quantos desafios, e Deus até aqui nos sustentou, até aqui nos tem ajudado, e que privilégio é chegarmos até esse momento. Obrigado a você que tanto fez pela obra de Deus durante esse ano, a você que reúne a sua família para celebrar o nome de Deus nesse momento de encerramento do ano. E eu tenho alguns avisos especiais, mas antes digo o quanto você é bem-vindo. Desfrute desse momento de adoração a Deus, por meio da música, por meio da leitura bíblica e por meio também da reflexão na palavra de Deus. Eu quero primeiro fazer um desafio a você. Caso você não pôde assistir aos cultos de domingo passado, do dia 27, quero deixar aqui a recomendação e o desafio. Assista, estão gravados no canal aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode ter acesso. Entra lá, assiste a mensagem desafiadora para os nossos corações, com a mensagem especial de final de ano e também o desafio para esse próximo ano que está diante de nós. Por conta das restrições aí que nós estamos vivendo agora da pandemia, no próximo domingo, dia 3, ainda teremos o culto online. O culto não será presencial, mas teremos o culto normalmente às 9 da manhã e depois também às 19, por conta de ser um culto aí pela internet. E de manhã nós começaremos a programação que temos sempre em janeiro aqui na igreja, que é o Escolão de Férias. E desta vez, nesse ano, falaremos aí de temas bíblicos contemporâneos que vão aguçar a sua curiosidade e vão mexer com o seu coração. No dia 3, próximo domingo, abrindo esse nosso escolão de férias, receberemos o professor Rodrigo Toffoli, da Faculdade Teológica Batista de Campinas, falando a respeito de teísmo aberto, um tema que vale muito a pena. Eu quero recomendar a você a acompanhar, a estar conosco aí da sua casa, a acessar pelo canal do YouTube, e aproveita, se inscreve, convida outros a se inscrever no canal, para você ter os avisos quando tiverem programações aí novas chegando para a gente. Além do professor Rodrigo Toffoli, eu falarei um dos domingos, a Val também falará, pastor Rubens também, e teremos aqui vários temas. Dentre eles, vamos falar sobre movimento feminista. É possível a mulher cristã ser feminista, conciliar essas duas coisas? Seremos desafiados. Ideologia de gênero, de novo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Onde ela começou, por que começou e onde isso vai chegar em nossa geração. E você é mais do que convidado a tomar parte conosco nesses desafios. E o ano que se passou, como foi para você? Já fez sua reflexão? Faltam 2 horas para encerrar 2020. Você já agradeceu a Deus por tudo que Ele fez na sua vida? Você já refletiu sobre as conquistas, as bênçãos que Ele derramou sobre a sua família? Já teve seu tempo de gratidão com aqueles que você ama? E o que você espera para 2021, que está aí batendo as portas? O que você aguarda? Você já orou a Deus, clamando pela graça, pela bondade e pela misericórdia dEle sobre a sua vida e sobre a sua família? É bom terminar um ano na presença de Deus, e melhor ainda é começarmos um novo ano vivendo a experiência da graça de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Isaías 57, versículo 15. O texto vai estar colocado aqui também, você pode acompanhar pela projeção, mas se quiser com a sua Bíblia em mãos, deixá-la aberta. Isaías 57, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o alto e o excelso, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Que mensagem maravilhosa! Deus está no céu,
Deus é santo, mas habita também em nossos corações, com aquele que é humilde, com aquele que é contrito, com aquele que reconhece a sua fragilidade. Se é o teu caso, eu quero te convidar a orarmos nesse momento, a consagrarmos a Deus nossa casa, nossa família, nossa igreja e esse culto que prestaremos ao Senhor. Feche teus olhos, curve a sua cabeça em reverência a Deus. Vamos orar e falar com o nosso Pai. Estamos felizes, ó Deus, de terminarmos esse ano vivendo na sua presença e na dependência do Senhor. Estamos felizes também por cada milagre discreto ou ostensivo que o Senhor realizou em nossas vidas durante esse ano que se passou. Tantas coisas aconteceram, tantas dúvidas se abateram sobre o nosso coração. Talvez, Deus, enfrentamos muitas dificuldades, mas acima de tudo, nós agradecemos porque o Senhor esteve conosco em todas elas. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu e nos trouxe, ó Deus, até esse culto em que mais uma vez celebraremos o Teu nome santo, cantaremos louvores ao Senhor e agradeceremos pelo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, ó Deus, pelo ano que se encerra. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado, Deus, pelas lutas, pelos desafios e pelas vitórias que o Senhor nos concedeu. E também, ó Deus, queremos agora prestar o melhor culto ao Senhor. Queremos erguer nossas vozes em adoração. Queremos, ó Deus, orar em gratidão. E queremos, ó Deus, preparar nossos corações para ouvirmos a boa palavra do Senhor a nos desafiar. Guia nossos passos, ó Deus. Continue a nos guardar em Tuas mãos poderosas. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós consagramos esse culto para a honra e glória do Teu nome, Deus, e fazemos isso com bastante humildade, com bastante contrição em nosso coração, pois sabemos que o Senhor está aqui conosco, está em nosso lar, está em nosso coração, e por isso Te louvamos, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar a Deus, vamos celebrar com todo o nosso coração. Você aí de casa, eleve a sua voz e adore ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao Deus que nos deu um maravilhoso ano de lutas, mas também de vitórias, e que nos dará muito mais, segundo a sua vontade. Adore a Deus de todo o seu coração. Graças por seu Filho Jesus Cristo.
coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Cantai, pois ao fraco deu vigor e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Cantai, pois ao fraco deu vigor e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Cantai ao Senhor, graças dai. Amém. Que privilégio é podermos agradecer a Deus. Vou pedir que você agora aí da sua casa, você coloque em seu coração os motivos de gratidão que você tem diante do Senhor. Deus te livrou de tantas coisas durante esse ano. Deus te coroou com tantas alegrias durante esse ano, com tantas bênçãos que Ele colocou diante de você, como diz o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 17, que está postado para você acompanhar. Se nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Naquele caso da grande fornalha e também das suas mãos, ó Rei, pelos livramentos que Deus te concedeu durante esse ano. É o momento de agradecermos ao Senhor, de elevarmos nossas vozes a Deus, pelas vezes que você saiu de casa para o trabalho e Deus te levou e te trouxe de volta, pelas vezes que seus filhos foram à escola, aos estudos e voltaram protegidos diante de Deus, em meio a toda essa questão de adoecimento que está em nossa volta. Quantas e quantas vezes Deus realizou o milagre da proteção, guardando a sua vida. E eu quero convidar você agora a agradecer a Deus, a fechar seus olhos em oração. A melhor maneira de você agradecer a Deus é fazer isso. Se você está com a sua família, agradece a sua esposa pelo que ela representou durante esse ano. Agradece ao seu esposo por tudo que ele representou e que ele marcou em sua vida. Agradece aos seus filhos e filhos. Agradeçam aos seus pais pelo quanto Deus foi bondoso sobre as suas vidas. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo livramento, porque se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra como nos livrou. Te louvamos por isso, Deus, e te agradecemos. Foram muitos os livramentos, ó Deus. Nós somos seus filhos, Pai. Nós não acreditamos em coincidências, mas em ação milagrosa do Senhor em todos os detalhes da nossa vida. Obrigado, Deus, por ter celebrado tantos milagres de livramento em nossa vida, em nossa família. Tantos, ó Pai, que nós muitas vezes nem lembramos deles, nem percebemos o quanto o Senhor nos guardou. Obrigado, Deus, por ter nos protegido da ação do homem mau. Obrigado, Deus, por ter nos livrado de tragédias, de problemas, Deus, de acidentes e incidentes. Obrigado, Senhor, por ter nos protegido debaixo de Tuas asas, Pai, cada vez que saímos de casa e que para ela voltamos. Obrigado pela proteção também enquanto estávamos em nosso lar, com a nossa família, Deus, dormindo ou acordados, e o Senhor estava guardando a nossa casa, a nossa segurança. Obrigado, Pai, por isso também.
Obrigado pelas vezes, ó Deus, que dirigimos nossos automóveis daqui para lá. Em todos esses momentos o Senhor esteve nos protegendo, o Senhor esteve nos guardando. Obrigado também, ó Deus, pela proteção à nossa saúde. E mesmo, Deus, quando adoecemos, o Senhor estava ao nosso lado, curando, confortando e nos restabelecendo, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa família, pelo papel que cada um representa dentro de casa. Obrigado, ó Deus, por termos essa segurança de vivermos, ó Deus, fortalecidos no Senhor e guardados debaixo da sua mão tão graciosa. E é o que nós queremos dizer ao Senhor nessa noite: obrigado, Pai. Nós não temos, ó Deus, como retribuir. Aliás, ó Deus, é apesar de nós que o Senhor derrama tanta bênção em nossa vida. Mas nós te agradecemos, Pai, do fundo do nosso coração, pelos livramentos e pela proteção do Senhor tão maravilhosa sobre nossa vida. E agradecemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é tempo de agradecermos a Deus também, não só pela proteção, não só pelos livramentos e muitos que Ele nos concedeu. Temos a agradecer a Deus pelo teto que está acima de nós, pela cama confortável em que dormimos, pelo alimento que Ele não deixou faltar em nossas mesas. Temos que agradecer a Deus pelo quanto Ele cuidou de nós, Ele nos sustentou em todos os momentos da nossa vida. É tempo de agradecermos pelo sustento. Qual foi a última vez durante esse ano que você agradeceu pelo pão nosso de cada dia que estava sobre a sua mesa, pela água quente do chuveiro em que você se banha todos os dias? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por saber que é Ele que estava te concedendo todo esse privilégio? Romanos capítulo 14, no versículo 8, Paulo diz algo fundamental em nossa vida: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi um ano em que o Senhor recolheu para si alguns amados aqui da igreja. Foi um ano em que muitos ficaram enlutados, mas também puderam sentir o consolo e a forte mão do Senhor a guardar as suas vidas. Foi um ano de nascimentos. Crianças foram aqui apresentadas, lares se alegraram com essa certeza. É tempo de agradecermos a Deus por isso também. E mais uma vez eu quero te convidar a agradecer ao Senhor em oração, a elevar seu coração a Deus em gratidão por essas bênçãos que Ele derramou na sua vida. E mais uma vez eu quero te convidar, faça isso com seus olhos fechados, para que não tenhamos distrações, mas sim nosso coração esteja voltado para Deus. E Deus, nós te agradecemos também, Pai, pela chuva e pelo quanto o Senhor a concedeu a nós durante esse ano, pelo teto, Deus, em que o Senhor nos concedeu uma moradia, pela cama, Deus, que pudemos dormir, pelo alimento, Deus, que não faltou sobre nossa mesa, pela abundância, Deus, que o Senhor nos deu. E assim, Pai, pudemos chegar até aqui confiantes e agradecidos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo sustento material que o Senhor nos deu também durante todo esse tempo que passamos esse ano. Obrigado, ó Deus, pelo trabalho. Obrigado, Pai, por cada momento em que o Senhor nos concedeu de trazermos o sustento para dentro de casa, abençoado pelo Senhor, abençoado pela honestidade e pelo sono dos justos diante da Tua poderosa mão. Obrigado, ó Deus, por cada nascimento que pudemos celebrar como igreja. Obrigado pelo conforto e pelo consolo dado a cada família enlutada, que sofreu, ó Deus, a perda de um ente querido, Pai, e termina esse ano com o coração apertado, com o coração dolorido, Pai, mas acima de tudo, confiante que o Senhor guardou-os em todo esse processo e há, Deus, de consolá-los cada dia mais. Te louvamos por cada vitória, Pai, que o Senhor nos concedeu, pelos filhos, ó Pai, matriculados na escola, aprovados na escola, mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentamos esse ano.
Agradecemos, ó Deus, pela saúde que pudemos usufruir durante todo esse ano, Pai, porque o Senhor nos sustentou em todos esses momentos. Agradecemos pela bondade do coração do Teu povo em contribuir para missões, em contribuir para aqueles que não têm tantas condições, ó Deus, e assim puderam ser alimentados pela mão, Deus, graciosa de cada um. Te agradecemos, ó Deus, pelo sustento da igreja, que o Senhor não deixou faltar, e o Senhor há, Deus, de multiplicar cada vez mais. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor nos amou tanto durante esse ano, e eu sei, Deus, que nos amará e nos guardará e nos protegerá muito mais no ano que se inicia. Te agradecemos, ó Deus, essa é a palavra em nossos lábios. Queremos dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela luz que nos ilumina, obrigado, ó Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, por amigos queridos e especiais que adentraram em nossa vida, por irmãos maravilhosos que conosco caminharam. Obrigado, Deus, por cada circunstância em que o Senhor se fez presente, ó Deus, e pudemos sentir isso de uma forma tão real. E obrigado, Deus, por estarmos cultuando ao Seu nome. Obrigado por estarmos cantando, entoando louvores. E obrigado, Deus, porque o Senhor ainda tem muito a falar ao nosso coração. Ajuda-nos a terminar essa noite assim, louvando, enaltecendo o Teu nome. Ajuda-nos a começar 2021 na plena confiança de que o Senhor está conosco todos os momentos. Te louvamos assim agradecidos, no nome de Jesus, amém e amém. Nós terminamos o 2020 e começamos 2021 dizendo que a nossa fé não está firmada em coisas que podemos ver, mas sim naquilo que não podemos ver. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus,
não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Irmão Eulália tem uma participação musical agora. Depois o pastor Rubens está com a palavra, tá? Nós temos orado agradecendo a Deus por tudo quanto Ele fez. E nós temos toda a certeza de que Deus, Ele sabe, Ele ouve e Ele vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante.
Obrigado, irmã Eulália. Queridos, gostaria de saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos neste último dia do ano de 2020, num tempo de gratidão a Deus, num tempo de podermos juntos celebrarmos o nome do Senhor, num tempo também de olharmos para trás, num tempo também de dizermos que realmente o nosso socorro bem presente na angústia, se manifestou em toda essa caminhada do ano de 2020, né? E eu quero pensar com vocês nesse último dia do ano de 2020, 2021, de onde virá o nosso socorro? E o texto que eu gostaria de ler com os amados está lá na carta aos Hebreus, o capítulo 12, os versos de 1 a 2, que nós vamos juntos acompanhar e sermos então alimentados por essa palavra e extrairmos dela nossa meditação. O capítulo 12 é a continuação do capítulo 11, porque há uma conjunção aí, esse portanto, né, que é usado aqui no verso 1 do capítulo 12, é uma conjunção conclusiva, né? Então, capítulo 11, o escritor está contando a paciência daqueles irmãos que a velha aliança, não é? Aguardavam, esperavam o cumprimento da promessa do Redentor, da vinda do Messias. E aí o capítulo 12, o escritor sagrado está nos dizendo assim: olha, nós temos que olhar para a vida desses homens, porque na verdade eles são como testemunhas para nós. Eles estão como testemunhas da nossa corrida, da nossa caminhada, da nossa vida. E essas testemunhas estão dizendo, né, nos motivando a prosseguir, a permanecer, crendo nas promessas, independentemente da situação que nós estamos vivendo ou das situações que ainda poderemos viver nesse ano que se aproxima, que se avizinha daqui a alguns minutos. Se realmente eu e você cremos naquilo que nós temos lido, naquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, e é muito interessante que a palavra de Deus, ela foi escrita para mim e para você. Ela não foi escrita para que uma palavra solta no ar. Não, ela foi escrita com um objetivo, para que eu e você pudéssemos ser edificados, animados, despertados, motivados nessa caminhada, não é? Eu li a história de uma moça que ganhou um livro de uma pessoa, amiga, alguém, e ela guardou aquele livro, deu uma pequena folheada no livro, mas não se interessou muito e guardou aquele livro. Mas num determinado momento da vida dela, ela conheceu um rapaz e ela se apaixonou por esse rapaz, e os dois começaram um relacionamento, um namoro. De repente ela descobre que o autor daquele livro era o namorado dela, aquela pessoa por quem ela tinha se apaixonado. Imediatamente ela correu para pegar o livro que ela tinha recebido como presente e começou a ler e se interessou por aquilo que estava escrito. Penso que eu e você precisamos estar tão apaixonados por Jesus, que realmente nós tenhamos no nosso coração esse desejo de ler tudo aquilo que foi escrito e tudo aquilo que está narrado nas Escrituras, porque é alguém por quem temos realmente nos apaixonado. Olha o que diz Hebreus, o capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que nos diz a palavra? Que nós temos certeza, temos a plena certeza, de que quem nos deu a promessa e quem nos deu essa promessa poderosa
para nos dar a condição para vivermos esse tempo presente, nos dará toda a estrutura necessária para esse tempo presente, é poderoso para cumprir, porque tudo que foi criado pela palavra. E quando no capítulo 11 nós lemos sobre os heróis da fé, os heróis que foram destacados como aqueles que perseveravam e que permaneciam firmes e que não se deixavam esmorecer, nós temos Abraão. E Paulo, escrevendo sobre Abraão, no capítulo 4 de Romanos, o capítulo 18, verso 21, diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, o que levou Abraão e aos heróis da fé a obedecer, a permanecerem firmes? Abraão foi uma pessoa que nos conta as Escrituras, aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu a ouvir a voz do Senhor nas experiências do seu dia a dia. Deus fala conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Se você assistir depois no canal da igreja a mensagem que o pastor Pedrosa pregou no dia 27, há ensino muito claro de que eu e você temos que aprender a depender do Senhor dia a dia, em todas as circunstâncias. Não existe essa possibilidade de eu e você crescermos em fé por um ato de alguma coisa que aconteça, como se eu e você pudéssemos ser agregados ou termos agregado à nossa fé essa ideia de que isso é uma experiência mística, é uma experiência que acontece assim quando nós, não, é o dia a dia, é o caminhar. Quando nós lemos lá em Gênesis 17:1, diz a palavra de Deus: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Não é que você e eu temos que ser perfeitos para andar com o Senhor, não, é nessa caminhada com o Senhor que nós vamos tendo a nossa vida transformada. E nós aprendemos isso andando todos os dias e ouvindo a voz do Senhor todos os dias e aprendendo com o Senhor todos os dias. E quando eu e você conseguimos perceber o agir de Deus em cada detalhe daquilo que acontece conosco, nós vamos aprendendo sobre fé, nós vamos aprendendo sobre dependência, nós vamos aprendendo sobre realmente crermos que nós não somos e não estamos à mercê das forças cegas do universo. Nós estamos cumprindo e cumprimos o propósito de Deus. Nós cremos assim. E é isso que nós temos recebido da palavra. Então, nesse ano de 2021, de onde virá o nosso socorro? Não é? Vamos ver aí o verso 1 então. Portanto, dando o segmento, a conclusão daquilo que foi nos contado no capítulo 11, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão fortemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que correr a carreira cristã com peso não é uma atitude sábia. Aliás, se você conversar com qualquer atleta, qualquer pessoa que gosta dessa questão de esportes, de praticar esportes,
nós vamos entender isso como algo sem questionamento. Você precisa ter a condição de uma roupa que te permita fazer aqueles exercícios, e é impossível você praticar algum tipo de esporte, ou correr, ou qualquer outra coisa com peso. Então o escritor está nos dizendo que nós precisamos nos livrar de todo o peso para que a gente tenha condições de prosseguir neste ano de 2021 e cumprirmos a nossa carreira. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você que nos acompanha, não é? Seus pecados permanecem sendo desejados quanto antes de você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Você ainda continua sendo dominado por alguns pecados? Você aceitou a Cristo, você tomou uma decisão, você entendeu o plano de Deus, você realmente um dia entregou a sua vida a Jesus, mas existem alguns pecados que continuam exercendo o mesmo nível de atração na sua vida. Algumas coisas com as quais você não consegue se libertar. E esses pecados e essa condição continua te escravizando, continua impedindo você de caminhar, não é? Se essa resposta é afirmativa, você diz: ó, pastor, tem alguma coisa que eu não consegui realmente me libertar ainda. Eu sou assim, eu creio em Cristo, eu tenho a minha vida, eu sei que realmente já entreguei, já fiz uma decisão, mas tem algumas coisas, pastor, com as quais eu não consigo me libertar não. É um negócio que está agarrado em mim, não é? Porque essa palavra peso é uma metáfora aqui usada pelo escritor para indicar qualquer pecado, qualquer coisa não essencial que possa nos impedir, que seja um empecilho para a nossa carreira espiritual. A palavra peso, metáfora para indicar qualquer coisa, pecado, uma prática, um costume não essencial à vida cristã e que nos atrapalha. Nós trazemos tantas coisas para a vida e convivemos com muitas coisas, e elas parecem ser absolutamente normais. E nos acostumamos, na verdade, com tantas atitudes e não percebemos o risco que nós estamos correndo. São coisas que a gente faz, já fazia antes, continuamos a fazer. O nosso tipo de comportamento, nossa linguagem, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. E a gente traz isso e continua vivendo essa questão. Não é comum, não é tão difícil encontrarmos casais que muitas vezes começam a enfrentar algum tipo de dificuldade no relacionamento, na convivência, na vida a dois. E de repente, quando você está conversando com esse casal, descobrir que existe alguma prática ali sendo vivida, sendo vivenciada por ambos, que está aos poucos minando o valor, a importância, o amor, o carinho, o respeito de um para com o outro. Às vezes casais que gostam de assistir filmes pornográficos juntos, não é? E isso traz consequências seríssimas para a vida, para a intimidade, para a espiritualidade do casal. Parece ser uma prática tranquila, parece ser algo sem muita importância. Mas vez por outra a gente encontra situações em que há um incômodo, há um desgaste, há uma crise que tem uma origem, que tem uma base. Muitas pessoas vivem a vida cristã carregando mentiras. Muitas pessoas vivem a vida cristã carregando ressentimentos, carregando ódio no coração, vícios, preconceitos. Pessoas que estão amarguradas no seu coração. E é sobre isso que o escritor está falando, porque ele nos adverte
dizendo assim: tire tudo que está integrando a sua vida e que você se acostumou. Desembarace, ponha esse peso de lado, porque você não vai conseguir caminhar em 2021 com esse peso. E é interessante, queridos, que o escritor sagrado nos adverte que essa corrida da vida cristã, ela tem consequências eternas. Não diz respeito só a este tempo, não diz respeito só a você, diz respeito à sua família, diz respeito aos seus filhos, diz respeito às pessoas que amam você. Então não é um assunto seu, é um assunto que precisa ser entendido como algo muito sério. O que nós aprendemos nas Escrituras e quando a gente lê lá o capítulo 11 de Hebreus? A vida cristã é uma prova de resistência. E essa prova de resistência tem o objetivo de revelar quem nós somos, em quem nós confiamos e quem verdadeiramente amamos. É por isso que eu e você passamos por essas situações na vida onde vão ser colocadas à prova aquilo que realmente nós muitas vezes professamos, aquilo que nós verbalizamos. É muito curioso também essa questão da família, quando ela passa por uma experiência em que nasce um filho com alguma limitação. Nasceu um filho com síndrome de Down. Curioso observar que, via de regra, essa mãe estará cuidando dessa criança sozinha, porque não é raro encontrarmos homens que deixam de cuidar da família quando existe uma situação para a qual ele não se vê preparado. Mulheres que assumem a maternidade de cuidar sozinhas. Não é raro, talvez você conheça alguém assim, que o marido foi embora. Vai embora. Tchau, estou indo embora. Então são as provas que nos mostram primeiro quem nós somos. É curioso esse negócio de passarmos por provas, porque às vezes a gente fica chateado com esse negócio, né? Poxa vida, mas a minha vida, outro problema. Tem uma pessoa que eu não gosto, mas essa pessoa também não gosta de mim, a gente vive aí e tal. Mas na verdade as lutas que nós enfrentamos e passamos por elas visam mostrar quem realmente nós somos, em quem nós confiamos, não é? E quem verdadeiramente nós amamos. O verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O propósito do autor sagrado, queridos, era motivar aqueles irmãos que diante da luta, do sofrimento, estavam pensando em desistir da caminhada da fé. Então o autor sagrado tem essa preocupação, e talvez você conheça alguém que já desistiu da fé, alguém que já abandonou a fé. Nesse período de pandemia, nós com certeza pudemos ver pessoas que realmente entraram em crise quanto à sua fé, né? Porque como é que acontece uma situação dessa, uma pandemia dessa, né? E Deus não intervém, e Deus não age, não é? Uma crise da sua fé, não é? Então o apelo do escritor sagrado é para que nós não nos descuidemos daquilo que nós levamos na carreira cristã, mas também um apelo do escritor é para não desistirmos da carreira cristã.
precisamos novamente, como eu já disse, compreender que a carreira que nos foi proposta é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de tiro curto, né? Como dizem aí os especialistas. É uma maratona, né? E a gente está inscrito nessa maratona. Então, nessa maratona nós temos subida, nós temos descida, nós temos lugares mais fáceis, temos lugares mais difíceis, temos situações mais complicadas, mas é uma maratona. E o maratonista é aquele que tem uma regularidade na sua performance, né? Ele corre com regularidade, mas ele precisa realmente ter resistência para aguentar esse tempo aí, né? Normalmente no dia 31 existe a corrida de São Silvestre, né? São 40 e poucos quilômetros. E eu já me senti desafiado a correr a corrida de São Silvestre. É que eu não encontrei nenhum parceiro. Vamos ver se esse ano 2021 aparece algum parceiro para a gente, por exemplo, treinar muito, né? Porque 40 quilômetros, né? Mas deve ter lá um pelotão dos mais de 60 anos, e aí mas precisamos treinar, né? Para lá. Vai ser um dia que eu gostaria muito de testemunhar, né? Ou de vivenciar aí, né? Então, o que o escritor quer nos dizer? Que essa corrida da fé, essa corrida que nós estamos inscritos, existem regras, né? Toda corrida existem regras, e que uma das regras dessa corrida é que nós ajudemos uns aos outros a terminarmos a corrida juntos. Interessante, porque não é uma corrida onde a gente corre para passar alguém para trás, a gente está colocando alguém para trás, né? Não, é uma corrida onde nós estamos caminhando, né, no alvo proposto, mas a gente vai ajudando aqueles que estão com alguma dificuldade. A gente para, a gente distribui água, a gente dá uma palavra de incentivo, a gente diz: rapaz, não vamos desistir não, nós vamos continuar, nós não podemos parar no meio do caminho, nós já chegamos até aqui, não, você não vai desistir, não, eu vou te ajudar, deixa que eu carrego, eu te ajudo aqui, te dou suporte, ofereço o meu ombro, nós vamos juntos. Porque o próprio escritor, no capítulo 3, o verso 14 e 15, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então você começou a corrida, você se inscreveu, você está inscrito, mas aí você precisa manter essa regularidade, porque nós vamos chegar. Não é para sair na frente, não é para sair correndo na frente, largar todo mundo para trás, e olhar para trás e dizer: ó, eu estou aqui na frente. Não, é uma corrida em que todo mundo está junto. É uma corrida de todos nós. O projeto de terminar a corrida é um projeto comunitário. Nós não podemos esquecer de ninguém, nós não podemos deixar ninguém para trás, nós não podemos deixar que ninguém fique para trás. A gente está interessado que todos cheguem. Isso é fantástico, irmãos, porque não dá para viver sem a igreja de Jesus, sem comunhão com a igreja, com os membros, não dá. Porque é na igreja, é na convivência, é no relacionamento que nós somos incentivados, que nós somos motivados, que nós somos despertados, sem que haja um grupo de pessoas, de crente, que nos estimule e nos encoraje. O nosso coração se endurece.
E o nosso coração se afasta de Deus, e o nosso coração se petrifica. É na convivência, é no relacionamento, é na vida comunitária, é no discipulado que a gente tem o coração aquecido. Eu não sei se você já teve a oportunidade da sua vida de participar de algum congresso espiritual, né? E você fica imerso ali 2, 3, 4 dias, ouvindo a palavra, recebendo comunhão, tendo comunhão, recebendo a instrução. De repente você volta assim, você tem uma unção do Espírito, você está todo cheio de Espírito, está brilhando, você está brilhando. As pessoas nem chegam perto de você, parece Moisés que desceu do Monte Sinai. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4. E aí você volta a ter a mesma prática, o mesmo comportamento, o mesmo linguajar. É na igreja que nós somos aquecidos, é nessa convivência, é nesse discipulado. A vida cristã, ela nasce desse coração, o coração de Deus, para ser vivida em relacionamento de mutualidade com pessoas. E quando nós estamos juntos, nós nos encorajamos, nós nos exortamos, nós somos edificados, nós somos cuidados, nós somos amados. Estava conversando com a Val agora no domingo passado, e ela me disse: pastor, como essa igreja é amorosa, né? A Kiara disse alguma coisa para ela lá, e ela se sentiu assim, amada. É assim que caminha, é assim que caminhamos. A forma como nós corremos a prova da fé é absolutamente única. Interessante que nós não corremos para ser avaliados. Nós não estamos sendo avaliados na nossa força, na nossa estratégia. Nós estamos sendo avaliados se estamos na frente, se estamos no meio do pelotão do meio, se estamos no pelotão do fundo. Mas nós estamos correndo, e nessa corrida nós estamos revelando que é a graça de Deus que nos fortalece para corrermos a corrida. E é a graça de Deus que nos dá força para completarmos a prova. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O prêmio nós já recebemos, e agora nós corremos para testemunhar que é essa graça que nos impulsiona, mesmo em tempo tão difícil, em situações tão adversas, nós permanecemos, nós continuamos, nós estamos animados, nós estamos motivados, nós não recuamos, nós avançamos. A Suzy falou no seu testemunho no último domingo que nós avançamos como igreja na obra missionária. E como avançamos? Como avançamos no cuidado com as pessoas? Como avançamos neste amor de uns para com os outros, nesse crescimento, desse cuidado de um para com os outros? Mas é a graça de Deus, é a ação da graça de Deus na nossa vida que nos faz permanecer. A vida cristã, essa corrida, apresenta um percurso definido. Temos um percurso. A gente não vive correndo para lá, para cá, de qualquer jeito. Não, existe um percurso, existem regras. Há um alvo a ser alcançado. Se existem regras e se há um alvo, nós precisamos
viver em dedicação a Cristo, a nível da alma, de um compromisso realmente com Cristo. E as exigências do Evangelho precisam ser satisfeitas, a porta é estreita e apertado o caminho. A moralidade cristã precisa ser observada, a espiritualidade cristã deve ser desenvolvida. E isso significa que o corredor, eu e você, vamos absorvendo a natureza de Cristo. O Gregory falou sobre isso no culto do dia 27 pela manhã. E nós vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Alguns textos que eu queria deixar com vocês, que nos acompanham nessa noite. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:34. Não dá para aumentar a porta, não dá para escancarar a porta é estreita. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Hebreus 6:11 e 12, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho na obra do Senhor, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Interessante essa palavra do escritor aos Hebreus, né? Se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Nós, nessa pandemia, nesse tempo em que todos de alguma maneira tiveram a sua rotina alterada, tivemos também que mudar a nossa estratégia de trabalho. Algumas pessoas, e muitas pessoas, elas estão em home office, né? Trabalho em casa. Se o seu trabalho permite isso, se a sua empresa colocou assim, home office, trabalho em casa, escritório em casa, uma das questões mais sérias dessa questão do home office, conversando com várias pessoas, é de que é muito difícil dentro de casa manter o foco no trabalho, naquilo que você está fazendo. Porque normalmente dentro de casa acontecem as interrupções. Se você tem filho pequeno, se você tem lá uma situação na sua casa, sua esposa te chama para resolver, ou alguma coisa nesse sentido, toca a campainha, toca o telefone, não sei quem que está perguntando não sei no que, aí você que vai atender, e daí você volta, e aquela questão toda, né? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, que ele falou assim para mim: pastor, eu me arrumo como se fosse trabalhar fora de casa, eu ponho a minha roupa e tal, e gravata e tudo, e vou pro quarto. Ele fez do quarto dele lá um escritório, porque eu quero manter o foco. Estou aqui, tem situações que eu preciso decidir, né? Então, uma das dificuldades nessa questão do home office é você concentrar ali seu foco, né? E eu penso que esse é o grande desafio meu e seu nessa corrida que nós fomos inscritos: manter o foco. Não importa como foi o início da sua carreira cristã, né? Há alguns testemunhos muito bonitos que a gente ouve de pessoas que tiveram seu encontro com Cristo, né? Eu já contei aqui a experiência de uma irmã que
tinha tomado a decisão de dar fim à sua própria vida, né? Mas ela gostava muito do jardim da casa, tinha umas plantas ali que ela gostava, e ela foi até lá para dar uma olhada nas plantas, e de repente tem um folheto agarrado numa daquelas plantas, um papel ali que ela não identificou, e ela queria saber o que era aquele papel. E estava naquele folheto: Jesus Cristo ama você, Jesus se importa com você. E ela achou interessante aquela palavra, e ela leu aquele folheto, e tinha um carimbo da igreja que estava distribuindo, alguém que estava distribuindo aquele folheto. E ela ligou para lá para saber um pouco mais sobre esse Jesus que a amava, porque ela, não, ninguém me ama, né? E ela teve ali a sua conversão. Ela teve ali o seu momento de entrega a Deus. Um folheto. Esse folheto que de primeiro a gente carregava por aí, né? Mas hoje parece que a coisa está mais sofisticada, né? Mas a gente andava com folheto, distribuindo. Soube também de uma irmã que contou que ela se converteu por causa de uma briga de cachorro. Ela está passando na rua, tramou uma briga de cachorro no meio da rua, e ela ficou com medo e entrou no primeiro portão, no primeiro lugar que tinha, era a igreja. E ela entrou, e como estava cantando, e alguém ali também, o pastor, alguém pregando, ela parou, ficou ouvindo. E naquele dia ela tomou uma decisão ao lado de Cristo. Ela contava isso, dizendo: rapaz, foi uma briga de cachorro que me levou até Jesus, né? Cachorro agora também, né? Evangelizando, né? Você vai entrar aí agora. Mas são vários testemunhos que talvez você também conheça, e você sabe de pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Mas todos nós temos essa experiência. Qual foi o dia que nós realmente iniciamos essa caminhada, essa corrida? E é interessante que todos que começam a sua caminhada, que abraçam a fé, eles chegam com muitos sonhos, com muitos planos no coração. É muito legal você conversar com um novo convertido. Ele quer evangelizar a família dele toda, ele quer que os vizinhos aceitem a Jesus, ele quer que o patrão, ele quer que todo mundo tenha a alegria que ele está tendo, ele quer isso. Essa é a experiência de todos aqueles que abraçam a fé. Mas aí vem as perdas, vem os desgastes da caminhada. A gente está nessa caminhada e tem umas perdas, tem alguns desgastes, tem algumas ladeiras, tem alguns morros para subir, né? E esses desgastes, essas perdas, nos alcançam a todos, sem exceção. Sem exceção. Mas a palavra de Deus é rica, queridos, porque nesse caso das perdas, nesse caso dos desgastes dessa caminhada, nós podemos recorrer a Cristo. Nós podemos colocar diante do Senhor aquela experiência, aquele momento, aquela dor, aquela situação. E a gente pode pedir para Deus assim: Deus, devolve essa alegria que eu sentia no início da caminhada. Devolve essa alegria, essa motivação, esses sonhos que eu tinha lá no início da minha caminhada. Essa, me parece, foi a oração de Davi no Salmo 51. Ele disse assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, renova uma alegria espiritual. Senhor, os desgastes, as perdas, as situações, o pecado, a maldade das pessoas, a minha própria maldade, foram roubando a minha energia.
O Senhor pode dar de novo para mim? O Senhor pode nos dar de novo essa alegria? Isso me faz lembrar uma pessoa que estava com um amigo para falar num congresso lá, e os dois estavam juntos, e aí um disse para o outro assim: vamos orar, pedindo a unção de Deus sobre nós. Aí o outro disse assim: o que é unção? Você pode me explicar? Ele falou assim: rapaz, saber explicar eu não sei não, mas que a gente precisa, e a gente sabe que Deus pode dar isso para nós, então vamos pedir. Então a gente pede para Deus essa alegria, porque você já imaginou entrar em 2021 e entrar sem essa motivação, sem esse sonho, sem essa alegria, sem essa graça do Senhor? Imaginou? A palavra de Deus também não nos deixa sem uma séria advertência. É certo que se eu e você decidirmos viver com fidelidade, amor e verdade, nós pagaremos um preço. Nós pagaremos um alto preço, assim como Jesus pagou. Porque o autor de Hebreus diz que era por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria que Jesus tinha como uma realidade na sua experiência, que ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, com a humilhação, sem se importar com essas questões. E aí o autor diz que agora Jesus está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. É isso que o texto diz. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Quero encorajar você que nos acompanha nesse culto do dia 31 a perseverar na fé. Pastor, eu já fui mais animado. Pastor, eu já fui uma pessoa com sonhos, com planos, mas agora eu abri mão disso. Tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo, tantas informações. Pastor, eu estou sem essa garra aí, sem essa motivação. Então foi por isso que você está sintonizado com a gente nesse culto, para que você dobre os seus joelhos agora, se coloque diante de Deus e realmente diga ao Senhor o quanto você necessita dessa intervenção de Deus na sua vida. Queria desafiar você a não desperdiçar o ano de 2020, encerrando a nossa mensagem. Por que não desperdiçar o ano de 2020? Porque foi um ano de muito aprendizado. Porque foi um ano em que eu e você pudemos experimentar essa dependência de Deus, esse cuidado de Deus, essa providência de Deus na nossa vida de uma maneira tão extraordinária, tão maravilhosa. Então eu queria desafiar você a olharmos juntos para a carta ou o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, do alto dos seus 70, 80 anos de vida. Olha o que diz Eclesiastes 7:3: melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração.
Então não desperdice o ano de 2020. Tivemos muitos momentos tristes, muitas situações bem desafiadoras, mas todas essas experiências nos ajudaram a crescer como pessoas, a aprendermos o valor do amor, do abraço, do sorriso, da convivência. John Piper, ele escreveu um artigo muito interessante quando ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Ele escreveu um artigo antes da cirurgia: não desperdice seu câncer. Dizendo que todas as experiências, todas as questões vividas nesse tempo têm um valor, têm uma importância. Parafraseando John Piper, não desperdice 2020. Não desperdice. Creio que saímos deste ano de 2020 despertados quanto à importância de sermos mais humanos, mais misericordiosos. Creio que somos despertados à urgência de estarmos nos preparados e também desafiando outros a estar preparados. Saímos desse ano de 2020 contabilizando que muitas pessoas, em meio a toda essa situação que nós vivemos, buscaram mais a igreja de Cristo, os irmãos, em oração. Eu nunca recebi tanto pedido de oração como nesse tempo. Gente que mandava o WhatsApp: pastor, lembre de orar por mim, pela minha família, por alguém, por alguma pessoa. Pessoas que de repente acordaram e perceberam que tudo que foi criado pela palavra de Deus, e é Ele que tem autoridade. Não desperdice 2020. E de onde nos virá o socorro em 2021? Virá do Senhor. Continuará a nossa e continuaremos nessa experiência de dependermos do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família, um ano de 2021 marcado pela graça, misericórdia, bondade de Deus sobre sua vida. Eu quero encerrar esse culto orando. Eu vou convidar o irmão Elias que vem aqui. Nós temos uma palavra de gratidão a um time nota 10, nota 1000, que desde março esse time abraçou esse projeto de que nós deveríamos continuar como igreja cumprindo a nossa tarefa, nossas responsabilidades. O Elias nos capitaneou em todo esse trabalho, e eu quero que ele nominalmente ou convide quem está aqui. Tem alguns irmãos queridos que estão viajando, mas nós queríamos aqui publicamente agradecer a Deus e mostrar o rosto de cada um deles, ainda que de máscara, porque são pessoas que estão aí por trás das câmeras, estão por trás de microfone, estão por trás de equipamento, e que você não imagina que time é esse, né? Então dá a impressão que eu chego aqui e está tudo, né? Eu aperto, não, nossa, tem uma equipe aí que começa muito cedo aqui a trabalhar. Então eu queria que o Elias pudesse nesse momento, Elias, agradecer a Deus por esse time, agradecer a Deus por essa igreja, agradecer a Deus pela nossa diretoria, e você ora nos despedindo desse ano. Depois nós vamos cantar um hino que nós cantamos, não é isso, Eulália? Todo dia 31 nós cantamos esse hino, vamos cantar junto com você aí em casa, e essa é a nossa oração. Pois não, Elias? Ligou. Boa noite a você que está nos assistindo e nos acompanhou ao longo deste culto. E de fato é um momento
de muita gratidão a Deus. Tivemos aí desafios grandes ao longo deste ano. Desde março, né, como disse o pastor Rubem, a gente vem aí trabalhando incessantemente no sentido de manter os nossos cultos, né, online, totalmente online no início, e depois com os cultos presenciais, né, à volta, mantivemos essa estrutura. E esse é um momento de gratidão a Deus. Eu quero convidar a parte da equipe, né, que caminhou com a gente ao longo deste ano. Alguns estão conosco aqui, e esses que estão conosco aqui vai representar o restante da equipe. Tem vários outros que não estão aqui conosco. Então quero convidar que venha à frente aqui todo esse time. O Netanias está conosco hoje, fazendo a transmissão ao vivo. O Gabriel, o Gregory, a Júlia, todo esse time que está representando aqueles que não puderam estar conosco hoje aqui. Tem mais alguém, Gabriel, aqui que eu não estou... O Thomas também, vem cá. Isso, tem o Felipe Nunes, né? A gente chama carinhosamente de Sansão, caminhou com a gente o tempo todo. O Márcio Rocha, que trabalha junto com o Netanias na transmissão. O Wesley, que também faz parte da nossa equipe. O Enzo chegou agora recentemente, mas assim demonstrando uma capacidade muito grande aí nesse processo de nos auxiliar. O pessoal do áudio, né? Tem o Marcos, vai me ajudando aí, que é um time grande aí. O Bruno, que faz parte da equipe também, que não estão aqui. Mas eu quero convidar também, pastor, se me permite, convidar o Albieri para estar aqui com a gente. O Albieri, e a Viviane embora também, ele não faça parte da escala, né, de operação de equipamentos e tudo mais. A Viviane representando a diretoria, Ana. Isso, a Vi, que representa a diretoria da igreja, que nos apoiou intensamente. O Gabriel está aqui me soprando. O pessoal que faz interpretação de surdos, vem aqui para a gente orar junto. Margarete, isso, a Márcia Liache, né? Vai me ajudando aí. Memória já não está me ajudando mais. A Maria Helena. Quer dizer, é um time grande, é um time forte, que esteve conosco ao longo desses anos. E quero deixar aqui, em nome da igreja, da primeira igreja, palavra de gratidão pela vida de cada um de vocês. Com certeza, todos vocês sintam-se abençoados, porque por meio do trabalho de vocês, muitas vidas foram abençoadas aí ao longo deste ano. Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por este momento, por esta oportunidade. Que alegria, Pai, podermos nesse último dia do ano, finalizarmos junto com essa equipe que o Senhor nos deu o prazer de caminhar junto ao longo deste ano de 2020. Obrigado, Deus, pela vida de cada um deles. Aqueles que estão conosco aqui, aqueles que não puderam estar, aqueles que estão viajando. Peço ao Senhor as suas bênçãos sobre a vida de cada um. E que possamos, ó Deus, ao longo deste ano que está se iniciando, continuarmos aqui entregando ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado, que é a capacidade, é o talento. E mais uma vez, Pai, obrigado, e que mais uma vez nós possamos ser abençoados pelo Senhor, caminhar ao seu lado. Nós somos gratos pela diretoria dessa igreja, que nos apoiou em cada momento, em cada decisão tomada. Nós te agradecemos pela vida dos pastores dessa igreja, que o Senhor tem levantado, e aqui representado pelo pastor Rubem. Obrigado pela vida dele, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu um pastor a quem nós podemos seguir e que tem cuidado das nossas vidas de uma maneira tão especial. Somos gratos ao Senhor pelo ano que o Senhor nos deu.
que apesar dos desafios, nós podemos olhar para trás e dizer que estamos aqui porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por tudo, Pai. Eu oro agradecido porque eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Gente, que Deus tem colocado a vida da nossa igreja, a minha vida. Vamos cantar. A Eulália vem aqui. Nós vamos encerrar o nosso culto dia 31, desejando a você as bênçãos do Senhor. Nós vamos cantar este hino que cantamos em todo o encerramento de ano, início do novo ano, e vamos fazer isso com muita alegria. A Eulália vai nos conduzir, Tiago ao piano. Ok. Após esse culto nós teremos um vídeo. Após esse momento nós teremos um vídeo com uma retrospectiva do ano de 2020. Então fica aí no canal, porque nós temos uma retrospectiva de tudo que aconteceu esse ano, e de uma maneira em que esse vídeo represente a gratidão do nosso coração por todo o empenho e o envolvimento da nossa igreja, não é? Então vai ser muito bom você participar também assistindo. Ano Novo. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor.
Nasceu vosso rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade. Os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Nós das alturas celestes baixando em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Céus, adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus